Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Mônica Leitora Erudita. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixe um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue nisso, segue lá, Mônica Leitora Erudita. Fica aí a dica. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby para que você me siga nessa rede literária. Minha lista com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro mesmo de presente. E peço encarecidamente, se você for adquirir algum produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Feliz ano novo, estou gravando no dia 1º mesmo. Pensei em gravar antes, mas eu tenho que terminar minha última leitura do ano, né? E graças a Deus, 2024 foi um ano de muitas boas leituras. E aí eu vou falar um pouco sobre essas leituras do ano passado. Eu separei 10 categorias dentro de um critério subjetivo meu e queria lembrar que leitura não deve ser dimensionada por quantidade de livro em termos numéricos e também não por qualidade literária, no sentido de ser um clássico, uma não ficção, um livro com fluxo de consciência, um livro mais denso, mais intenso, um livro de filosofia, porque eu acredito verdadeiramente que até aqueles que leram e leem farofa, para eles tem muito sentido, e acho que leitura é isso mesmo. Claro que a gente sempre torce, eu especificamente, que o leitor de farofa ele possa ler outras coisas, mas aquilo não é um espaço de julgamento. E vou já dizer quantos eu li. Eu sempre uso esse caderninho para fazer meu controle de todas as leituras que eu faço, inclusive depois eu vou falar sobre as leituras do mês de dezembro, mas aí eu vou fazer um vídeo à parte. Aqui está esse bloquinho, gratidão, com as 10 categorias. Eu só tenho esses livros aqui porque a maioria eu peguei em biblioteca e fiquei muito feliz porque no ano passado foi o regresso aos espaços públicos e para mim foi muito bom porque só tem um custo da passagem e eu confesso, até a questão da passagem eu tenho recebido a ajuda de amigos, então eu tenho conseguido ir. Né? No ano passado eu fui para 2 bibliotecas, uma de uma unidade privada do comércio, é o SESC, e a outra biblioteca pública estadual. Esse ano eu já não vou ter essa possibilidade do SESC, porque a unidade que eu ia é, entrou em reforma, mas na biblioteca pública estadual eu consigo pegar até 2 livros, e aí eu vou seguir nessa sequência. Abandonei muita leitura porque achei que outras eram mais pertinentes, lembrando que, claro que na minha contagem e nos livros que eu li, também teve muita graphic novel, teve livro mais fininho, também teve calhamaço de fôlego, e é isso. E no ano passado, 2025, eu li 80 livros. Eu até pensei que ia ficar em 70 e pouco, 74, 76. Eu achei que ia ficar em 74. Aí cheguei aos 80 e não achava que ia chegar em 80. Aí também não deu para ser mais que isso, porque, enfim, a minha última leitura foi Liberdade, que é um livro que está ali. Foi um livro que eu fiz no LC com Carlos Nunes e com Lorena, ambos têm canal, e a gente vai ainda falar sobre essas leituras, mas aí eu vou falar dela detalhadamente nas leituras do mês de dezembro. Mas aí realmente foram 80 livros. Aí eu vou citar algumas categorias que eu fiz no critério subjetivo. Claro que nessa seleção a gente não é totalmente justo, é injusto, porque, por exemplo, como citar um clássico, por exemplo, que eu gostei mais, por exemplo, do que a leitura de um clássico como Jane Austen, né?
A autora em si ela é maravilhosa e ela tem uma relevância literária para todas as outras gerações, né? Tanto da sua época como a de hoje e as do futuro. Mas são critérios subjetivos, então vocês vão dar um desconto. E na primeira categoria eu coloquei ficção, porque é um livro de ficção, mas tem detalhes de true crime e thriller. E essa leitura foi quando os Adams saíram de férias de Mendel W. Johnson. Eu confesso que eu não conheci esse livro. Aí ganhei de Carlos Nunes de presente. Eu acho que foi no início do ano. Eu não lembro se ele me deu no Natal, foi algo assim. E, minha gente, esse livro é um clássico. Inclusive, quando eu li, eu comentei que tem um canal, Beto Ribeiro, que é um canal de true crime, e ele falou do caso de Gisberta, uma trans sexual que morreu lá em Portugal. Essa trans foi raptada por meninos de um colégio do internato, foi abusado, deixado quase morto. E morreu não porque eles mataram diretamente, mas porque jogaram no poço pensando que ele tinha morrido. E ele morreu por afogamento. Então parece mentira, parece que o universo faz conexões, porque quando eu li esse livro, eu vi esse vídeo também do Beto, que veio naquelas sugestões. E fica aí também a dica para vocês conhecerem. O caso Gisberta se assemelha muito com essa história. E essa história aqui é de uma jovem, seus 17, 18 anos, que está terminando a escola, vai para a faculdade, e ela fica de babá de umas crianças, umas menores, outras maiores, e os seus pais vão para a Europa. E ela, quando vai cuidar desses meninos, fica responsável por eles, por ser maior, ela é raptada. E esses meninos fazem a Bárbara com essa jovem. Ela é violentada, ela é torturada, ela é perseguida. É a Bárbara. Depois que eu li, eu vi que também isso se assemelhava com uma história real que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu não lembro se na década de 60 ou 70, ou se anterior a isso, confesso que eu não lembro, mas aconteceu também, e penso que foi referência do autor, de uma mulher que pegou duas meninas para criar, e uma delas, especificamente, ela tinha muito ciúme, e torturou, pegou meninos da rua, do bairro, para torturar e matar essa menina. Esse livro é super pesado, super recomendo. Não sei se todo mundo tem estômago para ir ler. É incrível, porque Carlos sempre me dá livros ótimos, e principalmente esses livros pesados, minha gente, porque a gente não gosta das coisas ruins da vida, mas a literatura ela traz tanto o que é ficcional como o que é real. E esse livro, eu acho que é um livro que para toda uma vida de memória, sabe? Super recomendo. Leiam esse livro. Quando os Adams saíram de férias, vocês vão se deliciar. É um absurdo os horrores que acontecem aqui. Super recomendo. TDB. Eu acho que esse livro é aquele livro que eu classifico 11 numa escala de 10, porque ele supera tudo que você pode imaginar. Super recomendo. Obrigada, tá, Carlos? Eu acho que foi Carlos que me deu de presente. E é isso. Aí, como clássico, eu escolhi A Pequena Fadette. A Pequena Fadette é de George Sand. George Sand é um pseudônimo de uma escritora francesa e é uma fantasia. E aqui vai contar a história de dois irmãos Bessons. Bessons são gêmeos no rudimentar francês. Essa edição foi cortesia do Clube Clássico. Ela é bilíngue, português e francês. E aqui a história vai ser em cima desses dois irmãos. O nascimento até a vida adulta, seus romances, suas questões. E é essa pequena Fadette, essa menina, meu mágica, meu bruxa, que encanta essa família, esses dois irmãos. E vai ter algumas situações aqui. Super recomendo. Livro curto, livro leve, livro divertido. Livro sutil. É uma diversão sutil. Não é que você vai morrer de gargalhadas,
mas é uma fantasia boa. Até eu que não sou amante desse tipo de leitura, super recomendo. Super recomendo ler George Sand. E aí, na categoria de terror horror, eu selecionei um livro que também, além do terror, do horror, tem elementos de fantasia, de ficção científica. Não estou com ele em mãos. Se chama O Pistoleiro, é o volume 1 da Torre, do Stephen King. No ano passado eu comecei essa série. E aqui a gente vai ver quando o pistoleiro ele vai ao encalce da torre, ele está lá no deserto, tem aquela frase icônica, né, dele rumo ao deserto, e ele é muito atraído por essa torre, que é uma concepção um pouco de Tolkien, né, porque Tolkien foi um dos autores que inspirou muito Stephen King, e a gente vai ver outros personagens que acompanham o pistoleiro nessa saga, mas o volume 1 eu acho maravilhoso porque o personagem que eu mais me identifiquei nessa série Torre foi o pistoleiro. Lembrando que eu não terminei a série, eu ano passado fui até o volume 4, mas não concluí, e eu pretendo em 2026 retomar esse projeto. São 7 livros, mais um spin-off, acho que é isso, e quero muito ler. São verdadeiros calhamaços, mas super recomendo. Eu acho que dos que eu li da série, o Pistoleiro com certeza foi o que mais me ganhou. Super recomendo. Na categoria de thriller, eu quero colocar. Aí para não ficar só nesse, o Pistoleiro, eu quero fazer uma menção honrosa a Dolores Carmone. Eu acho que esse livro quem me deu de presente foi Tabata, o Showa. Tabata também tem canal. Esse livro ele foi relançado pela Suma. O título inicial se chama Eclipse Total. E eu acho que o título Eclipse Total é muito pertinente em relação à narrativa, mas Dolores Claiborne não é ruim. Aqui a gente vai ver a história dessa mulher, que ela vive uma vida de uma dona de casa, casada com um homem abusador, ela tem seus filhos, faz faxina para ganhar vida e ela se cansa dos abusos do seu marido. Num dado momento, ela decide se vingar, se livrar dele, e ela tem êxito nisso. Fica naquele local, naquela cidade litorânea, um pai, né, uma desconfiança em relação a ela, e depois de muitos anos ela vai cuidar de uma idosa, e uma idosa muito rica, solitária, que também tem uma morte suspeita, e tudo aquilo que reverbera e fica no imaginário, que fica no imaginário popular da vizinhança em relação a Dolores, vem de novo à tona. É um super livro, mesmo que fino, e digo porque eu gostei muito dele, porque nele a gente vai ver muito aquela coisa, para quem é leitor do King, sabe, os seus personagens muito de teor psicológico, aquele que fica conjecturando, pensando, ruminando pensamentos. E a Dolores, ela é ótima em fazer isso, super recomendo. Aí queria fazer nessa categoria essa menção rosa para não passar desapercebido. Li outros terrores, mas eu acho que esse também eu super recomendo. Na categoria de thriller, eu queria sugerir A Pista de Gelo, de Roberto Bolano. Esse livro eu ganhei de um autor. No ano passado, no ano retrasado, 2023, eu resenhei um dos livros dele, foi o Ricardo Bend. Ele me enviou aquele livro Um Caminho Particular do Futuro, tá ali na frente. E aí, como gratidão por eu ter feito a resenha, ele me mandou 3 livros e esse foi um desses. E aqui a gente vai se deparar com a história de uma jovem patinadora. Ela sofre um acidente. Existem pessoas homens que andam no convívio dessa menina e reverbera sobre eles uma morte.
quem cometeu essa morte, o que é que acontece. É um livro fino, tem um final para mim totalmente diferente do que eu imaginei, diferente do que se esperava, e eu acho que é um thriller, todo thriller é psicológico, mas eu acho que esse tem uma densidade maior. E é fino, pessoal, então se arrisquem, se motivem, acho que vale super a pena. Aí queria fazer uma menção honrosa nessa categoria do thriller, esse livro, A Longa Marcha. Eu acho que eu ganhei também de uma booktube, Edviges, é isso mesmo, Edviges. Edviges agora está com um canal. Ela, na verdade, tem agora o canal dela e ela gerencia o canal do sobrinho, Davi Idiomas. O canal dela, acho que está com o nome dela mesma, Edviges, Janaína Edviges, ou Janaína Edviges, um sopro de vida, algo assim. E ela me deu de presente, e eu tinha muita curiosidade em ler esses livros de Beckman, que são os de pseudônimo mais pesado. Aqui a gente vai ver uma marcha que tem muito aquela ideia dos jogos vorazes, do BBB, do 1984, da distopia. A questão do monitoramento de jogos, e os jovens eles se alistam para essa marcha, e lá eles vão ter que chegar até o destino final. Eles não podem parar, eles têm que seguir em frente, eles têm punições se pararem, no sentido de receberem 3 advertências. E depois da terceira, culmina no evento morte. Lembrando que só tem um ganhador no final. Então eles vão conversando muito, dialogando muito, até chegar à história. Uns são mais fortes, outros mais frágeis, mas talvez o mais forte seja o que aparenta ser mais forte seja o mais fraco, e talvez o mais fraco ele só esteja se colocando como frágil para não servir de objeto de inveja em relação ao outro, porque não é uma mera marcha, é uma marcha pela vida. O prêmio é algo que eles escolhem. O final, confesso que eu acho que não se encaixou tanto, mas super recomendo. Muito obrigada também, tá, Edvige? Tabata também que me deu o livro. Muito obrigada. E é isso. E aí queria citar na categoria Graphic Novels, eu li tanta Graphic Novel boa, densa, e não vou citá-las para não ficar um vídeo muito longo, mas eu queria fazer a minha escolha por Minsu, de Rafael Coutinho. É uma graphic nacional. Aqui a gente vai ver o Minsu, que é uma espécie de esgrima evocada, eu acho, do período medieval. Era muito comum na Primeira Guerra Mundial, naquele período, e nos países nórdicos. E o Mensur foi uma prática que saiu das universidades, das confrarias. Mas a ideia do Mensur não é só uma esgrima, é uma esgrima que evoca a conceitos de honra, de fidelidade, de pactos, de cavalheirismo, de ajuda mútua entre os homens da confraria. A gente vai ver um protagonista que tem alguns problemas emocionais, é um médico que está mendicando, e só no desenrolar da história a gente vai entender por que ele está nessa condição. O Mensu ali é feito como prática, mas como uma prática fatalista. E já aconteceu sim às vezes o Mensu chegar no evento morte. Na Segunda Guerra Mundial ele foi abolido por Hitler, porque representava um período anterior e ele queria inovar com a nova era. Por isso que a gente vê muitas vezes na ficção e até em fotos reais da Segunda Guerra os oficiais alemães com o rosto muito mutilado, porque essas mutilações elas eram evadas da prática do Mensu. Super recomendo. Eu não sei se tem a opção de do Kindle, mas acho que se Carlos Nunes lesse esse quadrinho, ele ia super curtir, porque
não é só sobre Minsu, não é tão simples assim, é algo muito mais intenso e quem leu sabe do que eu estou falando. Aí, para não ficar só em Minsu, eu queria fazer duas menções honrosas, Maus, de Art Spiegelman, que dispensa apresentação, é uma história de ratinhos e gatinhos e outros bichinhos, que fala sobre a Segunda Guerra. É uma leitura do quadrinista em relação à história do seu pai, que viveu aquele período tenebroso. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de Maus. E queria também fazer uma segunda menção honrosa a Ayako, de Osamu Tezuka, que é um quadrinho de mangá japonês. E aqui a gente vai ver a história dessa menina, da sua infância até a vida adulta, o que envolve as questões do seu nascimento. Ela é refém de sua família, o seu nascimento é desonroso, e é uma história muito de patriarcado, de propriedade, de família, de poder, de dominação, e penso eu que representou um período daquele povo, quando as relações de família ficavam muito na conjuntura do velado, do que acontecia lá, e por causa de certos nascimentos, aquela pessoa, e o que envolvia esse nascimento, aquela pessoa simplesmente vivia uma condição de nada, de condenada e até de uma quase morta. Super recomendo, eu acho que é um calhamaço, tá? De mangá, mas assim, a gente lê rápido, é muito intenso, é outra coisa, assim, é outra concepção de mangá, né? Não é aquele mangá de entretenimento meramente, não. É algo que envolve muito, eu acho, o momento social daquele período. Super recomendo. Maus é de Art Spiegelman, tá? Eu acho que eu não citei. E aí a gente já foi praticamente 50%, 50%. E aí eu queria citar como a categoria de livro cristão, Evangelismo pelo Fogo, de Reinhard Bonk. Foi um livro que alguém me emprestou e aqui vai falar sobre as estratégias do evangelismo. Eu sou batista, tá? A pregação, vai falar sobre a oração e o avivamento da igreja que nós batistas acreditamos, Maranata. É um livro impactante. Esse pregador já partiu, era alemão, erradicado nos Estados Unidos, e quero, se possível, esse ano ler mais literatura cristã. Eu tenho feito conteúdos pontuais aqui aos domingos e rios no Instagram, e meu objetivo nesse ano é crescer nas plataformas, mas principalmente para eu conseguir alguma parceria com a editora cristã, porque a literatura cristã ela não é de fácil aquisição. A gente não encontra nas bibliotecas públicas quase nada, nada praticamente, e são livros muito caros, vocês sabem, eu não posso comprar livro. Então, para mim, se eu conseguir uma parceria, vai super me ajudar. E, para mim, a leitura cristã não é literatura simplesmente. É muito mais prática, o dia a dia. O evangelho é isso, não é teoria, não é reza simplesmente, mas é prática diária no cotidiano. Super recomendo essa leitura. Como livro nacional, eu escolhi só um, Encomendar um Plano. Saiu essa semana essa resenha do Ricardo Bento, e lá eu falo bem sobre essa obra. É uma obra maravilhosa. Aqui tem um plano sobre dois idosos que se odeiam e evitam-se. Existem pessoas numa ilha, no palácio presidencial, esses funcionários, um deles descobre o plano, e esse plano tem como objetivo de proteger esses idosos um do outro, pois eles estão envelhecendo, e quanto mais eles estão envelhecendo, eles têm tido essa dificuldade de se evitar. E
existe um medo muito grande que eles possam estar frente a frente, porque as pessoas não sabem qual vai ser a reação deles. E essas pessoas, elas vão tentar entender esse plano. E lá há muita conversa, muito diálogo, aquela ideia de Sartre, de um olhar para o outro, reproduzir o que vê no outro. É um livro super envolvente, super recomendo. Dos livros do autor, esse é o quarto que eu li. Esse eu acho que é o melhor, eu acho que é o que mais espelha a leitura, a literatura do Ben-Art, mas não é o meu predileto. Meu predileto ainda é os Vilelas, por questão de gosto. Mas super recomendo e vão lá, veja esse vídeo, resenha opinião sobre essa leitura nacional, porque de fato é livrão. E aí, além desse nacional, eu queria citar como não ficção um outro livrão que eu ganhei também de Carlos Nunes. Eu até pensei que não ia ler esse ano, ano passado, mas li. Primeiro Mataram Meu Pai, de Long Yung. Eu não conhecia. É uma não ficção de uma menina cambojana na década de 70. E eu sei que esse livro foi adaptado para filme, História de Guerra. E essa menina é uma mulher adulta, vive hoje nos Estados Unidos, mas ela foi uma soldada infantil. O livro é muito tenebroso, porque fala da fome, da hipocrisia de algumas ideologias, de sistemas políticos. E é um livro extremamente pesado, duro. Confesso que eu não choro com isso, mas eu acho que é um livro muito sensível, tem que ter bastante estômago, porque é um processo de catarse, né? Ela falando de tudo que ela viveu e hoje já adulta ela palestra no mundo para falar sobre essa Bárbara. A gente sabe que hoje na atualidade tem alguns países que ainda têm soldados infantis. Eu acho que o Congo teve uma época que teve muito aí no noticiário, crianças que faziam colares com orelhas de adultos. Essa menina viveu a Bárbara. Sua família praticamente foi destruída, mas graças a Deus ela sobreviveu. Super recomendo. É uma não ficção que também é história de guerra, e acho que esse livro ele passa dos 10. Na escala de 0 a 10, para mim ele é 11. Pela densidade da obra, pelo relato. Não é que eu quero dizer que um relato de guerra seja inferior a isso, não. Mas é porque realmente é pesado. É você olhar para o abismo. E falando em abismo, eu não poderia deixar de citar, nessa não ficção, que também é história de guerra, As Últimas Testemunhas, de Svetlana Alexievich. Eu acho que é assim, mais ou menos, a pronúncia, não está toda certa. Foi um livro também de não ficção, de história de guerra, e muito chocante, porque são os relatos de crianças. Crianças de 8, 10, 11, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que sobreviveram à guerra, à Segunda Guerra Mundial. E nesse livro a gente vê muito o que aconteceu com a população civil, não só a questão do campo de concentração, mas a bárbara que acontecia nos vilarejos, de o soldado chegar, roubar, violentar e matar bebês de colo friamente. Um período muito tenebroso da história, e essas pessoas adultas elas fizeram seus relatos, sobreviveram. Super recomendo, também é um livro que eu acho que supera a escala de 0 a 10, é 11, e super recomendo. E aí, mais uma categoria, a penúltima, eu colocaria como histórica, e aí queria citar Viagem ao Brasil, de 1644 a 1654, de Peter Under Ostrup, mais ou menos isso, um soldado neozelandês. Ele viveu aqui no Brasil, especificamente ele veio para Pernambuco, e é aquele período dos flamencos, né? Com a ocupação holandesa, ele traz muitos fatos pitorescos sobre a terra, sobre o povo, sobre a alimentação, costumes,
confrontos de mata, os nossos shorts. Super recomendo, é um livro fino, assim, mas um livro maravilhoso. Eu gosto muito de história. História é o meu mote predileto. Muita gente não sabe, mas meu mote predileto. Acho que por isso que eu gosto tanto de história de guerra. Mas o período dos Flamengos no Brasil, Pernambuco, século XVII e XVIII, é o que mais me encanta. Aí eu acho que esse foi o melhor livro. Li outros, mas esse foi o melhor. E aí, finalmente, eu cito a categoria guerra, que muitos livros que eu li e até citei poderiam entrar nessa contagem. E aí eu não tenho os livros em mão porque eu peguei também a biblioteca. Pão Amargo, Viagem pelos Escombros da Guerra, de Jadwiga J. Milzinka. Ela veio para o Brasil depois da guerra, uma polonesa, e ela fala sobre aquele período da ocupação soviética sobre a Polônia. É um livro pesado, muito triste. Ela ficou na Sibéria. E pense na Sibéria, né? O quanto é frio, o quanto há escassez de alimento, de aquecimento, de tudo. Mas ela sobreviveu. Gostaria de citar também, como menção honrosa, O Menino da Lista de Schindler, de Leon Leilson. Ele foi uma criança que trabalhou na fábrica de Schindler, junto com o pai e com sua família. Sobreviveu à guerra e depois de muitos anos, já vivendo nos Estados Unidos, ele decidiu trazer esse relato do que ele viveu. E por ter tido contato também com Schindler. E, finalmente, mas faço uma segunda missão honrosa, Os Médicos da Morte, de Philip Aziz. É um livro antigo que eu peguei na biblioteca e vai falar dos pavorosos médicos do nazismo. Muitos por ideologia, outros por questão do momento. Não acho que eram tão odiosos no sentido de acreditar naquilo, mas era o que a corrente estava dizendo no momento em que a Alemanha estava mergulhada num caos e em muita loucura, né? Porque aquele período foi de muita loucura. Então foram essas as leituras, com algumas menções honrosas, porque acho que é importante também a gente citar um outro livro. Dessas 10 categorias, estou muito grata por essas 80 leituras. Não é pela quantidade em si, porque isso aí não quer dizer nada, mas é porque possibilitou um ano de mais rico para mim, de mais ocupação. A literatura ela ajuda muito isso, a gente trabalhar outras questões da nossa vida, ocupar, desocular, distrair, rir, ser feliz, é isso. Quem quiser comentar, pode ficar à vontade. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal.